No Trocando Ideia de hoje, vamos falar sobre a inteligência artificial na educação. Seriam os robôs e os algoritmos indispensáveis para um processo pedagógico? Seriam eles ferramentas que iriam ajudar? Ou seriam eles grandes problemas em se tratando de uma relação empregatícia? Para esse bate-papo interessante de hoje, eu tenho a honra de convidar Emerson de Castro. O Emerson, ele é uma das maiores autoridades aqui em Minas Gerais sobre educação jurídica. Emerson é mestre em Direito, advogado, consultor ad hoc do MEC. Ele também é o presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB de Minas Gerais, entre outras atribuições que o Emerson faz aí nessa área. E, por outro lado, nós temos aqui o Edgar Jacobs, doutor e mestre em Direito, advogado e um pioneiro, porque ele tem a proposta e coordena o primeiro curso sobre Direito e Inteligência Artificial no Brasil. Com essas autoridades aí, hoje nós temos um debate de alto nível para a gente se atualizar no assunto. Gente, muito obrigado pela presença de vocês dois. Eu acredito que vai ser muito engrandecedor para a ideia, o tema que a gente está trazendo hoje aqui. Emerson, okay. Vou começar com você. Como é que você está vendo essa transformação agora, Emerson? Que nós não podemos entrar direto, né? Nós temos hoje um processo que a educação, nessa situação que nós estamos passando no momento, ela praticamente está sendo à distância, né, por meio de ferramenta tecnológica. Como é que você vê essa situação hoje e uma tendência aí para o futuro? Perfeito. Primeiro, Cássio, eu gosto muito de nivelar essa questão, pontuando um pouquinho a partir da Constituição Federal, que nós já tivemos uma grande revolução na educação, em que essa grande revolução ela não produziu os efeitos desejados. Até a Constituição de 88, nós tínhamos, por princípio, a liberdade de cátedra do professor, né? O professor era senhor absoluto da sua aula. Depois de 88, nós tivemos a relativização desse princípio em dois outros princípios, que é a liberdade de aprender do aluno e a liberdade de ensinar do professor. Essas duas liberdades precisariam ser conjugadas. A LDB, logo depois, ela trouxe esse princípio, inclusive no artigo 13, trazendo quais são as incumbências do professor. No artigo 13, a LDB é clara que o professor deve, dentre outras atribuições, zelar pela aprendizagem dos seus alunos e depois traçar estratégias de recuperação de aprendizagem para aqueles alunos que não conseguissem êxito no seu processo. Pois bem, eu vejo nessa transição total e dentro da disparidade que a educação pública, a educação privada, a história nossa da educação brasileira, que a tecnologia hoje, ela é fundamental para dar respostas mais rápidas à necessidade e aos objetivos que lá no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais de educação, nos planos municipais de educação, foram traçadas como políticas públicas de aumentar a competitividade brasileira e a escolaridade dos nossos cidadãos, né? O que acontece? Acontece que a escola ela está totalmente paralisada, né? Dentro de processos, não só de formação de professores do século retrasado, como também a questão das suas próprias estruturas. Essa perspectiva hoje do Covid trouxe para a gente um enfrentamento, né, de uma mudança de paradigma em termos de realidade,
que, para mim, ela é emblemática no ponto de que aconteceu uma ruptura muito grande e a tecnologia é vital para se reposicionar. A escola do futuro, o professor do futuro e o aluno de hoje. Sem a inteligência artificial, aliás, se nós tivéssemos a inteligência artificial, talvez algumas deficiências que foram só levantadas porque elas foram demandadas pelas famílias, pelos pais, pelos alunos, nós já teríamos identificado e termos termos desenhado estratégias específicas para cada aluno, né? A inteligência artificial, ela vai nos dizer realmente o que o aluno quer estudar, como ele aprende, por que ele aprende, como é que ele se motiva e quais são as interfaces dentro das áreas de interesse desses alunos que poderíamos trabalhar. Tem um filme que eu gosto muito de ficção chamado Ender's Game, em que tem um menino que tem lá uma guerra com os alienígenas e tudo mais, e ele é treinado para liderar essa batalha. E tudo é simulado, né? E os militares tentam desenvolver essas competências dentro dessa turma de alunos para essa batalha. Eu acredito que a educação ela vai mais ou menos se moldar a isso, né? A partir de diagnósticos, e é claro, tudo dentro de uma transparência, dentro de uma perspectiva muito ética, né? Porque a tecnologia ela permite tanto o lado do mal quanto o lado do bem, então a gente tem que fazer um equilíbrio nisso daí, mas eu acredito que as escolas e a própria educação e a sociedade brasileira, ela com as tecnologias da informação, comunicação, da inteligência artificial, ela vai ganhar e vai conseguir, se ela bem utilizada, vencer esse gap educacional que nós temos hoje no Brasil. Obrigado, Edgar, tudo bem, Edgar? Tudo bem, joia. O Edgar, né, que eu já tinha falado, ele coordena um curso de inteligência artificial. O Edgar, dá para você passar para o pessoal mais ou menos o que é essa estrutura de curso e qual que é a visão que você teve aí para fazer um projeto desse e qual que é o público que hoje você atinge aí? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. O Emerson, para mim, é uma referência em educação já há muitos anos. Merecidamente, hoje, nosso conselheiro aqui em Minas Gerais, presidente lá na Ordem, nos guia. E você, Cássio, que é um cara que me aproximou da tecnologia. Eu acho que esse mérito você vai ter sempre, eu tenho essa dívida contigo. E uma coisa interessante que a gente tem a dizer do curso é que ele surgiu de uma ideia internacional ou de internacionalização de um conceito. A Esquemar França, que é a instituição que está trazendo o curso aqui para o Brasil, ela queria instalar um curso que fosse relacionado a direito. E estava acabando de instalar um laboratório de inteligência artificial no Canadá, que acabou indo para os Estados Unidos. E esse curso de direito, de graduação, ele gerou como se fosse um spin-off. Aproveitar para falar disso, a gente está próximo aí da data do Star Wars Day, né? Então, para lembrar disso, a gente fez uma espécie de spin-off do nosso curso de graduação e chegamos num curso não de tecnologia, que é o foco da graduação, mas especificamente da principal tecnologia, ou da mais impactante, do meu ponto de vista, no direito, que é a inteligência artificial. E a gente vai olhar tanto pelo lado da inteligência artificial como ferramenta do direito, isso eu acho que é bacana, muita atividade maker ali, hands-on mesmo, mas também a gente vai abordar uma parte, Cássio, que eu acho essencial e que os seus programas tratam sempre disso, e o IDEA trata disso, o grupo, muita questão ética, muita questão da regulação da tecnologia. Então a gente vai ver esses dois lados, a tecnologia impactando no direito, transformando as relações dos escritórios de advocacia, nos órgãos do judiciário, executivo,
mas também o direito impactando na tecnologia, como que a gente pode construir uma supervia para isso funcionar. Esse exemplo que a gente está discutindo aqui hoje é bacana, porque, no fundo, a gente vai esbarrar nos limites da legislação para o uso de tecnologia na educação ou no direito, então a gente vai esbarrar nisso. A gente precisa de um direito muito bem feito para que a inteligência artificial possa fluir bem. E o ponto decisivo do direito, que eu acho que no futuro vai ser o que mais vai pesar, é a ética. A gente precisa de uma ética própria da inteligência artificial, o que eu tenho que falar para a pessoa que está sendo analisada, qual o feedback que ela vai ter, qual o feedback que os intermediários, um eventual professor, por exemplo, nessa condição de curador da inteligência artificial vai ter e vai construir. Então, a gente acredita muito que esse curso de inteligência artificial pode ser um marco para as carreiras de muitos advogados que vão entrar no mercado, mas principalmente ele vai ser um marco para a gente começar, pelo menos nesse ponto de academia, né, que eu sei que já existe lá fora, a discutir essa interação direito e inteligência artificial. Legal. Oi, Emerson, tudo bem, Emerson? Emerson, eu tive a notícia que algumas escolas estavam colocando robôs para lecionar. Como é que você vê essa situação? Você acha que é possível ou não? É o seguinte, hoje a utilização de robôs, né? O tempo aqui está encerrando a reunião aqui, eu não sei como é que eu faço aqui para prorrogar aqui, mas se não for, acho que tem como a gente abrir outra sala de novo, não tem? Ou não? Você sabe? Eu não sei. Tem, né? Então, tem sim. Tá, joia. Desculpa aí, Emerson. Não, que isso. O que eu acho, Cássio, é o seguinte, eu fico acompanhando os grupos de edtechs, né, que são as startups da educação, e há muito tempo eu analiso os programas de sistemas acadêmicos, né, que basicamente eles registram frequência e nota. E eu vim do mercado financeiro, fui executivo da American Express durante 10 anos e a gente já utilizava o conceito de CRM. Então, uma empresa de cartão de crédito ela sabe quantas vezes você come churrasco, se você compra na farmácia, ela sabe te monitorar, né? E nós não temos nenhum sistema acadêmico que faça um monitoramento de alunos. Mas esse monitoramento, e é claro, com todas as ressalvas que o professor Edgar falou, com relação à questão ética, contratual, de transparência, mas seria muito interessante a gente saber quantos livros o aluno pega na biblioteca, junto com a avaliação dele de nota e frequência, né? Utilizar a frequência, por exemplo, para saber por que ele não está vindo à aula, ou utilizar a nota para saber por que ele não está aprendendo, né? Quantas atividades ele fez complementares e em que fez. Quer dizer, o TCC, se participou de programas de extensão, de voluntariado, programas de iniciação científica, tudo mais numa informação integral, mais formalizada, né? mais, vamos dizer assim, com mais relatórios e mais dados, para que a gente pudesse fazer devolutivas e realmente mentoria desses alunos, né? O conteúdo hoje é o menos importante dentro da nossa sociedade atual. Ele está muito disponibilizado. Agora, o que desperta o interesse, como o aluno aprende, as questões de neuroaprendizagem hoje são extremamente importantes, porque cada indivíduo é um indivíduo dentro dos seus tempos e dentro dos seus momentos, né? Dentro dos seus sonhos, dentro das suas perspectivas, dentro dos seus propósitos. Então, a escola hoje, ela contribui muito pouco para uma eficácia do processo de ensino-aprendizagem que se desenvolve dentro da instituição. Esse caso específico que a gente está tratando, que é o uso de robôs corrigindo provas, para mim, eticamente, ele é extremamente defensável. Pode ter alguma questão lá com relação à transparência, mas se esse dado fosse mais rápido e melhor apurado para uma devolutiva para o aluno, para que ele identificasse os seus gaps e pudesse aprimorar os seus estudos, isso é que é o ganho, né?
Não, isso é uma ferramenta fenomenal para o professor não tem que ter medo disso, a sociedade não tem que ter medo disso. A sociedade tem que entender que, nesse momento, o mundo tem pressa em algumas coisas e, principalmente, o Brasil tem pressa com o enorme analfabetismo funcional que nós temos, né? Em que a mudança das profissões, a necessidade cada vez mais de uma formação continuada, em que não dá tempo mais para se desperdiçar informações que auxiliem a pessoa a ser um profissional melhor, a realizar seus sonhos e tudo mais. O que eu vejo é que a inteligência artificial na educação, ela é necessária, ela é importante nesse momento, não só da sociedade brasileira, mas do mundo, mas ela é uma ferramenta possível, né, de você trazer condições iguais a partir do momento em que as pessoas conhecem melhor as suas deficiências. Porque quando eu dou 60 para todo mundo numa turma, eu estou falando que está todo mundo aprovado, está todo mundo no mesmo patamar. E a gente sabe que não estão. E a inteligência artificial, ela é capaz de individualizar com uma precisão muito maior, com uma ampliação de dados e informações em termos de diagnóstico. Quando a gente fala de adaptative learning, né, do ensino adaptativo, mais do que a gente precariamente já faz isso, que é o professor corrigir a prova na frente da turma, identificar quem é que errou e quem é que acertou, e ele corrige e dá a resposta certa. Mas ele não vai aprofundar nas dificuldades daquele aluno que não deu a resposta certa, né? Ou nas potencialidades de quem deu a resposta correta. Ou de aproximação, o que foi mais ou menos correto ou o que foi mais ou menos errado. Então, falta essas ferramentas que são instrumentos do professor para que o professor possa ter uma melhor relação ensino-aprendizagem. Eu acho que a inteligência artificial ela vai melhorar a performance de alunos, de professores e vai realmente garantir aquilo que a escola promete, que é melhores cidadãos, melhores profissionais, mais competentes, com mais habilidades. Eu vejo, assim, as pessoas têm medo quando falam em robôs, né, como se fosse algo que fosse substituir. Na verdade, são só ferramentas. Se você for algumas profissões, elas são feitas em cima da inteligência artificial. O aviador mesmo, o treinamento dele todo é num simulador, que aquilo ali é uma inteligência artificial. Quando a gente usava aqueles programas de jogo de xadrez, né, do tabuleiro, quando você coloca o computador para ser programado para jogar com você, aquilo ali é inteligência artificial. Só como tem várias questões do cotidiano, aí quando fala em ensino, um robô está dando aula, ele já começa a achar que um robô vai dar aula. E na verdade não, é simplesmente uma ferramenta de auxílio, né? Uma correção de prova, você já tem montado o gabarito, você já descobre o erro, qual que é o problema que está detectando, que os alunos estão errando aquele tipo de problema. Porque você vai usar o algoritmo, né, para detectar problemas que talvez você, numa questão macro, você não daria conta. Não, duas coisas que eu acho que a gente tem que ressaltar com relação a essa questão de robôs na educação. A primeira é a síndrome do exterminador do futuro, né? Ou seja, todo mundo viu o robô como exterminador, né? E mesmo que os outros filmes depois falassem que veio um outro robô para salvar, né? essa síndrome não conseguiu ser exterminada. Ou seja, a gente vê robô como inimigo de emprego, utilizado como arma militar e tudo mais. Tem todo esse pensamento aí que indica isso. A outra questão é que não há possibilidade de se tratar o desenvolvimento das competências socioemocionais se nós não tivermos ferramentas que possibilitem o professor estar trabalhando isso. Nos instrumentos de avaliação do INEP-MEC, fala que devem ser trabalhados transversalmente
conteúdos de educação ambiental, educação em direitos humanos, educação para as relações étnico-raciais, de gênero e tudo mais. Geralmente as instituições estão trabalhando o quê? Disciplinas, conteúdos, mas o comportamento, né? Eu vejo constantemente colegas meus falando o seguinte: olha, está faltando ética, precisa dar mais ética nas escolas. A disciplina ética não resolve o comportamento ético, né? É um comportamento, é um conteúdo transversal. Em 10 semestres, tem jeito da gente mudar ou contribuir para a mudança de comportamento. Mas desde que você consiga identificar determinados gaps. Um professor dentro de sala de aula, ele não consegue isso, né? Os programas de mestrado, hoje, numa pesquisa que eu fiz pelo INSEP, né, com 226 professores, nós pesquisamos a respeito da formação docente deles. O maior conteúdo que eles tiveram de carga horária, ou de didática, ou de docência, foi de 80 horas. Só 10% tiveram estágio na docência. Então, os mestrados para a educação superior não preparam, não desenvolvem o professor. O professor dá aula, ministra suas aulas, de acordo com o que aprendeu com seus professores e com a sua própria experiência. Diferentemente da educação básica, que com as suas limitações ou não, os professores de licenciatura, pedagogia, eles são educados, formados para ministrar aulas. O professor da educação superior, não. Perfeito? Então, a inteligência artificial, ela vai ajudar esse professor em indicar, em diagnosticar e indicar determinadas estratégias para que ele use a mais adequada com aquele aluno, com aquela turma, naquele turno e tudo mais. Né? Então, eu vejo assim, eu sou um grande defensor das edtechs. Gostaria que as edtechs, antes de ter as ideias, conversassem mais com as escolas, conversassem mais com os professores, né? Mas eu acredito que esse caso ele vai ser muito emblemático, porque ele ressaltou um pouco o lado negativo disso, que é facilmente sanado, né? Mas ele vai despertar, vai impulsionar outras iniciativas nesse sentido, com certeza. Ressaltando que ali, no caso específico, foi utilizado para o EAD, que é um ensino massivo mesmo, tá certo? E que o uso da tecnologia é extremamente pertinente. Edgar, a questão que eu vou te propor aí para você debater, porque você está com um assunto novo, né? Uma questão pioneira, e o aluno forma, né? O grande problema nosso é que nós copiamos as mesmas grades, né, que a gente vem fazendo de faculdade, aí dá uma pincelada numa matéria ali ou outra para dizer que a grade, né, da graduação de Direito é diferente, e acaba que o aluno tem que partir com a pós-graduação para tentar aí buscar algo novo que não está engessado nessa matriz do curso de Direito. Como é que você vê essa situação hoje nossa, né, diante do que você está propondo numa pós-graduação de um assunto bastante inovador, essa deficiência hoje nessas grades de ensino de curso de Direito? Ok. Tratando agora do curso de graduação, né, que é um curso de graduação voltado para tecnologia, não necessariamente para inteligência artificial, mas tem também, eu acho assim, que a gente anda, às vezes, a passos de tartaruga na área jurídica. Primeiro, assim, a ideia de diretriz já não é uma ideia legal. Em 1996, quando a gente teve o LDB, isso ficou claro, quem deveria controlar seu projeto pedagógico é a instituição de ensino, mas a gente ficou com essa velharia de diretriz que a gente ligava antigamente a currículo mínimo. Então, mas falando da diretriz do direito, a gente teve, por exemplo, a manutenção de direito previdenciário, eu concordo que é importante, etc., mas como obrigatório, não entrou consumidor, não entrou direito ambiental, né? E na nossa área de tecnologia entrou um certo direito cibernético, parece que ninguém nem se preocupou em perguntar para a sociedade qual seria o melhor nome, o que caberia ali,
Isso é muito interessante. Parece que há um sentido de conservadorismo muito grande, ou, eventualmente, quem está na liderança disso tem mais afinidade com o direito previdenciário que com tecnologia. Isso é humano, né? Então, a gente tem que ter liberdade justamente para superar essa barreira. Lá no nosso processo de criação, a gente foi buscar justamente isso, pessoas que entendiam de tecnologia, pessoas de outras áreas que queriam contribuir, e professores que queriam entender o processo também, nem todos estão preparados hoje em dia, professores já muito bons que querem entender essa ligação com a tecnologia. A partir daí, a gente imaginou um projeto diferente, um projeto ligado na raiz, né, a 2 pontos. Internacionalização, que me parece importante, e tecnologia, que é o nosso tema aqui. Na tecnologia, a gente quer trazer, por exemplo, a ideia de que o advogado ele precisa de ferramentas novas. E aí, assim, alguém vai imaginar, não, mas então você vai abrir um curso falando em tecnologia? Não, por exemplo, no nosso primeiro semestre, a gente já tem a ideia de solução de conflitos. E não é uma disciplina que vai dar arbitragem, nada disso, é uma disciplina que vai tentar mostrar para o aluno, um pouco disso que o Emerson falou desde o início, que, olha, tem outros meios de resolver seus conflitos. E isso já abre o espaço, ou a cabeça do aluno, a gente tenta, né, para poder entender que tecnologia pode ajudar nessa abertura com os ODRs hoje em dia, para entender que outras soluções que são mais rápidas, mais ágeis, tem mais a ver com a nossa sociedade, podem entrar. Então, assim, há toda uma preparação no curso para que a gente possa chegar nessa simbiose entre questões internacionais, tecnologia e direito. Eu acho que a diretriz não aponta nesse sentido. Acho que passada, por exemplo, quando ela fala, dá uma lista, a nossa diretriz é a resolução 5 de 2018 do Conselho Nacional. E ela, por exemplo, ela lista competências dos egressos de direito. Ok, e se eu quiser que a competência do meu egresso seja radicalmente voltada a questões de direitos humanos ou questões de tecnologia, que é a nossa, eu tenho que seguir algumas outras que estão colocadas lá. Por exemplo, competências comunicacionais, a gente tem uma competência geral. E se eu capto meu aluno, a gente faz um processo seletivo com entrevista, etc., já sabendo 2 ou 3 línguas, por exemplo. Que tipo de competência comunicacional eu tenho que dar a ele? Muito diferente daquele que eu tenho que dar nivelamento, que é uma realidade também no nosso país, né? Tem que dar nivelamento de português. Então, assim, essa grade que a gente chama de diretriz, ela atrapalha principalmente quando a gente recebe visita de profissionais da OAB e visita de técnicos do MEC, avaliadores do MEC, que são focados nessa diretriz. Bacana, a diretriz não é norma, mas eu vou avaliar com base nela. Então, eu já vi casos, por exemplo, de listar, tem 11 competências aqui, você tem que ter 11 competências lá no seu curso. E se tecnologia for a mais importante? Não, está exagerando nessa aqui, deixou do meu lado. Eu tenho um caso interessante, há pouco tempo a gente montou um curso muito voltado para empresarial no norte do país. E a pessoa chegou lá e falou assim, olha, não tem história do direito aqui. A gente falou, tem, em 3 disciplinas a gente tem a parte histórica e tem uma disciplina específica que não é de história do direito, mas é história das relações sociais que a gente coloca lá o direito, a gente entendeu que é melhor assim, já vai antropologia ali também, etc. Mas a pessoa queria história do direito, e aí, engraçado, né, o currículo dele, por exemplo, tinha história do direito. Não acho que fez por mal, porque queria reserva de mercado, mas o default, eu estou usando uma palavra, não gosto muito desses inglesismos, né, mas o mindset dele é todo naquilo que ele fez. Então, acho que o mais importante que a gente tem a fazer agora talvez seja mudar essa mentalidade do direito, em geral, para que a gente possa mudar na base. Porque se lá em cima, quem está avaliando, quem é muito competente e pode fazer isso, está parado, embaixo a gente vai continuar parado também. Tocando um pouquinho nessa questão e provocando o Emerson aí, você também, a questão da inteligência artificial aplicada aqui. Imaginem só um processo em que as trilhas sejam móveis, né? Cada vez mais eu posso mudar minha aprendizagem, fazer uma disciplina, deixar de fazer outra, etc. E eu tivesse uma máquina que me indicasse qual a melhor trilha. Eu teria uma vantagem que, primeiro, ela ia entender meus dados, o professor Emerson falou isso mais, uma planilha lá de 5
mil colunas, né, por 10 mil linhas, só um computador mesmo para analisar padrões ali dentro, fazer uma clusterização disso, que nem eu consigo fazer. Ele vai classificar depois isso, colocar fulano que teve melhor resultado, tinha mais essa característica, por exemplo, ele escrevia mais a palavra para na prova. Como é que eu vou identificar, dentre tantas características de alguém, eu não estou falando que o para é importante, mas talvez a gente possa estudar isso e ver que tem uma origem, uma fonte ali, que ele está explicando, né, ou alguma coisa assim, que uma máquina pode pegar. E depois de feita essa classificação, ele vai poder fazer análises preditivas. Olha, esse aqui, no final do semestre, ele vai ter uma nota baixa. Então, você precisa reforçar esse ponto para o aluno Cássio, para o aluno Edgar, que é um ponto importante. Então, essas três atividades aí da inteligência artificial, eu acho que vão potencializar o professor. E aí, qual que é o lugar do professor? Eu lanço esse desafio para vocês. Do meu ponto de vista, ele vai ter, além do trabalho que já tem hoje, que não é pouco, ele vai ter o trabalho de ser uma espécie de curador dessa inteligência artificial e dizer para ela, olha, esse para que você achou que é um padrão, mas esse padrão aí não é o mais importante. A gente precisa olhar para outra coisa. Esse menino, apesar de ter um desempenho bom, ele está com uma defasagem ética gigante aqui. Então o professor vai passar a ser curador também dessa inteligência artificial que aprende com o professor também. Então, eu acho que vai ter mais atividade para a gente, não menos. O que vocês acham? Eu vou ter me corrigir. Eu falei grade, né? Grade é a coisa completamente arcaica, né? Porque ela é engessada. Me perdoe, é força do hábito. Eu acho, que nessa situação de professor, tem esse temor, né, do mercado, do robô, medo do ensino à distância que vai ser de massa, mas o uso da ferramenta, ela não vai ter outra forma de existir educação sem a ferramenta da inteligência artificial. É o que o Emerson tinha passado um tempo atrás. Nós copiamos aquele modelo arcaico, nós não, na área, né, do ensino superior, nós copiamos modelos que nós aprendemos e achamos que aquilo é o correto. Mas se tivéssemos a ferramenta que desse as deficiências do aluno, os pontos onde que são mais prejudiciais ou que têm que ser mais trabalhados, sem dúvida, você faria um nivelamento melhor do aluno e de ferramenta para o aprendizado mesmo. Agora, um outro ponto que você falou realmente, matéria de previdenciário, né, etc. Uma coisa, por exemplo, que eu fico indignado, apesar de ter uma origem, é um semestre inteiro, por exemplo, o sujeito estudar direito, título de crédito. Hoje, nós quase não usamos cheque, entendeu? Tem que ter talvez, daqui a pouco, essa parte do direito empresarial vai virar quase uma história, na verdade, né? Porque os títulos, na vida prática, eles não têm. E as faculdades vão colocando, engessando essa questão. E não se vê... Contratos, né? Eu acho que contratos entra nessa lista aí, porque a gente está aprendendo a fazer contratos, enquanto o Google desenha contratos. Qualquer um que está nos assistindo pode ir lá nos termos de privacidade do Google, ao contrário dos outros que são chatos, está lá tudo em vídeo. E, obviamente, com o vídeo eu consigo até direcionar, né, o que o cara vai ver ou não, o que não é bom. Então a gente vai ter que aprender a ler os contratos. O professor Roberto Novaes, eu acho que é o 2º ou 3º episódio desse, e ele fala da geração de documentos. É uma coisa que era verdade. A máquina vai fazer esse tipo de contrato, você só vai dar uma adequação ali para ver se está ok. E eu acho que vão ser mais disciplinas que vão acabar sendo superadas com o tempo. Ô Emerson, o que você pensa disso aí? Olha, eu acredito o seguinte, currículo, a gente precisa pelo menos umas 5 horas para poder discutir currículo e, sinceramente, toda hora que a gente for conversar sobre currículo, a gente precisa um pouquinho de Freud, de Lacan e de Jung para nos auxiliar aí no entendimento disso. Mas o que eu vejo, basicamente, há um tempo atrás, numa instituição que eu trabalhei, eu fui convidado a ser o coordenador geral da escola de direito lá. E era uma proposta toda nova, e eu falei assim, gente do céu, eu vou precisar de uma formação adicional, e foi quando eu fui fazer psicopedagogia. Meu TCC virou até um livrinho que chama Psicopedagogia na Educação Superior, e o Edgar falou alguma coisa sobre nivelamento. Olha só, a gente precisa entender esses processos.
Nivelamento, eu estou falando que todo mundo que é egresso do ensino médio já adquiriu a competência básica para passar para um nível posterior e que em uma época onde existiam poucas vagas, se passava por um processo seletivo. A primeira coisa, o processo seletivo é desnecessário hoje, porque a competência básica para a educação superior é você ter cumprido a etapa do ensino médio. Existindo vagas, não há porquê se falar em processo seletivo e a gente ainda insiste em gastar energia com relação a isso. A energia do processo seletivo eu gastaria com nivelamento. Perfeito? Agora, você não consegue fazer um programa de nivelamento se você não utilizar o princípio da isonomia, da igualdade, tratar os desiguais de forma desigual à medida das suas desigualdades. Né? Então, eu criei nessa meu TCC o projeto Acordar. Acordar é porque lá no princípio constitucional da liberdade de aprender, traz consigo para o aluno a responsabilidade de estudar. E que no contrato pedagógico isso não é tratado adequadamente dentro das escolas, porque tem todo um contexto e tudo mais. Mas depois você tem que entender quais são as áreas de interesse e como é que o aluno, a partir desse nivelamento, se ele fosse bem feito, né? Se ele fosse bem acordado, né? Que o acordar tem um sentido de acordo, tem um sentido de despertar. Despertar para quê? Para o novo nível de educação, que é a educação superior. Você tem alunos, eu como coordenador de TCC, eu lembro, tem alunos que adoravam penal, já queriam fazer a prova dele de da OAB, a segunda etapa em penal, e ele estava fazendo um tema de TCC, por exemplo, de civil, porque era mais fácil e tudo mais, alguma coisa desse sentido. Então, falta ainda você olhar para aquele aluno e verificar quais são os seus interesses. Inclusive, na flexibilização curricular, né? Com inteligência artificial, um aluno que quer ir para penal, eu não preciso dar carga horária toda de direito do trabalho, de direito civil, de negócio, que ele está lá no currículo obrigatoriamente. Eu posso fazer uma fragmentação enorme da minha estrutura curricular a partir de mentorias específicas de carreira, tá certo? E não de conteúdos. Então, eu não preciso ter lá a disciplina 1, 2, 3 e 4. Eu posso ter mentoria 1, 2, 3 e 4, porque a curadoria do conteúdo, a formação toda está com o professor. Mas a gente desrespeita não só as questões normativas em termos da OAB, que eu lembro sempre nas reuniões da Comissão de Educação Jurídica, como nas reuniões da Comissão Nacional de Educação Jurídica, quanto lá no INEP-MEC, né, e atualmente no Conselho Estadual de Educação, eu falo, nós temos que respeitar o princípio constitucional da liberdade de concepção pedagógica, da escola e dos seus currículos. É o que o professor Edgar falou. Se eu não, no locus de avaliador, se eu não respeito, se eu não entendo, se eu não tenho a possibilidade de me colocar no lugar da escola para verificar quais foram as escolhas, né? Eu não consigo contextualizar qualquer instrumento de avaliação a partir daquelas escolhas. Aí eu vou utilizar as minhas escolhas. Aí eu faço uma avaliação equivocada. Mas também isso é objeto de outra... Inclusive tem a questão regional de cada local, das necessidades daquela matéria para efeito prático social, né? Igual tinha um professor, a gente falou do previdenciário, mas ele quando ele foi diretor de uma escola no norte de Minas, o direito previdenciário lá era indispensável, porque tinha um problema de uma realidade social lá e ele trouxe, né? Agora, assim, pegando esse ponto, uma coisa que me chama a atenção, nós estamos falando de inteligência artificial na educação, mas nós temos um marco civil da internet que ele deixa bem clara a questão da inclusão digital e que eu percebo uma dificuldade muito grande, não só no curso superior, mas como ensino básico, ensino médio e o ensino superior, nós, por exemplo, tínhamos um grande problema de inclusão digital, porque assim que o aluno forma no curso de Direito, ele vai, de grande forma,
trabalhar em plataformas eletrônicas, como o PJE, etc. Ou até mesmo ferramentas aí, Edgar, que hoje você falou da questão da mediação, etc. Até ferramentas tecnológicas para fazer esse tipo de mediação. E eu não vejo um esforço muito grande no sentido do Estado mesmo, né, no processo educacional nesse sentido, e até da iniciativa privada em trabalhar a questão da inclusão digital no processo educacional. O que vocês aí pensam sobre isso? Pode ser Edgar, depois... Beleza, eu vou falar rapidamente aqui para a gente poder debater. Eu penso o seguinte, eu acho que a inclusão digital ela ainda é uma espécie de tabu, como é a educação à distância. A gente acha ou imagina que a sala se resume àquele espaço ali, e qualquer outro assunto que a instituição de ensino toca, às vezes é visto como uma maneira de mandar o aluno estudar em casa, preparar o aluno para fazer coisas que não são sala de aula. Eu falo isso muito, por exemplo, agora eu estou num processo grande de discutir em vários estados sobre mensalidades escolares, e a discussão toda parte do princípio básico. Educação à distância é mais barato. Bom, é mais barato em alguns modelos, eu concordo que é muito mais barato. Mas, assim, quando eu não gravo, quando eu tenho professor ativo, quando eu tenho alguém para tutorar, fazer a tutoria desse aluno o tempo todo para ajudá-lo nessa parte de inclusão digital, eu posso ter uma educação à distância mais cara. E isso é interessante, a gente ainda tem um preconceito, pelo menos eu sinto isso nos meus clientes, e olha que eles são os maiores interessados, são instituições de ensino, no sentido de não colocar o aluno para muitas atividades fora da sala de aula, ou atividades que pareçam para o aluno que são extra conteúdo, né, conteúdo, porque isso vai parecer para o aluno que eu não estou dando o que é o substrato, como se eu tivesse que entregar um produto para o aluno e ele tivesse que levar para casa. É uma contradição, porque, na verdade, com a inclusão digital e preparando meu aluno desde o primeiro momento para esse caminho, por exemplo, a gente falou de trilhas aqui, o Emerson lembrou bem que eu posso desenhar trilhas, inclusive uma análise, né, do perfil psicológico do aluno, por exemplo, pelos textos dele, pode ajudar nisso, a inteligência artificial pode fazer. Mas essas trilhas que eu desenho, a experiência prática que eu tenho em muitas grandes instituições é de que elas percebem que o aluno está entendendo aquilo como algo confuso, algo fora da realidade dele, ele quer algo embalado. Então, assim, a necessidade de mudança de visão das pessoas, mas a necessidade também de algo mais forte dentro das instituições, a vontade de mudar que supere essa barreira, porque no início vai ter resistência, inclusive dessa pessoa que precisa de inclusão digital, Cássio. É interessante, né? Eu vejo isso, por exemplo, nos professores. Quando eu dava, há muitos anos atrás, aula com PowerPoint, que hoje já ficou, né, para trás, muita gente falava assim, poxa, você vai ficar desenhando isso aí, eu quero ver você desenhar no quadro com giz e tal, que é assim que se faz. Acho que os dois fazem parte. Isso transfere para o aluno. Poxa, você vai ficar aí me mandando podcast em casa da aula? Eu não quero podcast, eu quero que você chegue lá na frente e, desculpa a expressão, baba de falar na minha frente, que é o que eu acho importante. Então, assim, é necessário uma mudança, e essa mudança precisa de força. Falar assim, eu vou implantar, eu vou perder aluno, eu vou ter dificuldade, e lá na frente eu vou ter resultado, né? Eu acho que precisa disso, que é difícil mudar, né? É um processo. É um processo. Diga aí, Emerson. Eu te interrompi. Mas o que o Edgar falou é interessante o seguinte. Primeiro, educação à distância nunca foi barata. Tá certo? Educação à distância, ela é cara, o investimento. O que traz rentabilidade é a escala. Agora, o investimento inicial para desenvolver a educação à distância, ele é alto. Por exemplo, nessa instituição que a gente está conversando, qual instituição de pequeno porte teria condições de investir em inteligência artificial para corrigir provas? Esse é um software muito caro, tá certo? A escala permite que demanda manutenção o tempo todo, exatamente, né? Que acompanhamento. Tem disso, né? Como é que eu vou pagar um ministro do STF que cobra, tá certo? Para dar uma aula magna, perfeito? E que vou disponibilizar essa aula magna para todo mundo. Se eu trouxer esse ministro,
na minha escola, eu vou ter gasto com segurança, passagem, hotel, refeição, o tempo. Agora, se eu gravo e disponibilizo, isso daí eu estou dando a mesma aula, tá certo? Só que com outra escala. Então, assim, é um mito realmente, e aquelas instituições que pensam que o EAD é para ganhar mais com custo menor, isso para mim é uma coisa que tem que ser repensado dentro das estratégias de cada instituição. Por outro lado, a questão da inclusão digital, os órgãos hoje normativos da educação, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, terão que rever os seus planos específicos, né? Apesar que todos os planos têm essa questão da inclusão digital, mas a Covid trouxe uma outra realidade, né? Um pai de família com 4 crianças, vamos falar da educação básica, com 4 crianças em casa, ele não tem 4 computadores, ele não tem 4 tablets, dependendo da classe social. Ele não tem banda de internet para essas 4 crianças, né? Ao mesmo tempo. Ele não tem 4 televisões para assistir 4 videoaulas ao mesmo tempo. Isso trouxe alguns desafios que, pós-Covid, terão que ser melhor trabalhados dentro da questão das políticas públicas voltadas para a educação. Até então, a inclusão digital era, primeiro, coletar dados. Quanto mais pessoas conectadas eu tenho, mais possibilidades de coletar dados eu tenho, mais possibilidade de gerir esses dados e trazer políticas ou outros fins para esses dados eu tenho. Perfeito? A inclusão digital está dentro disso. Então, como é que eu domino os dados e quanto mais gente está nesse mundo digital, mais possibilidades eu tenho de controlar isso e de utilizar isso. Agora, não. Isso tem um outro fator. Tem um outro fator, o seguinte: se a gente for viver nas crises e nos picos Covid, e fora outros coronavírus que temos por aí, ou outras catástrofes, ou outras dimensões, como é que nós nos prepararemos para isso? A gente precisa ter internet para todo mundo, internet de qualidade, equipamentos, né, disponibilidade e metodologias para estar resolvendo isso, né? Por exemplo, famílias que têm 4 filhos na mesma escola, nas mesmas classes, né? A escola deveria ter pensado, e só a inteligência artificial ajuda isso. Quantas crianças da mesma família em classes diferentes eu tenho aqui na mesma escola, para dar soluções de mentoria em horários diferenciados, né? Olha a personalização. Sem inteligência artificial, sem análise, sem mineração de dados, você não consegue dar esse tipo de solução. Você tocou num ponto que não é um problema só do Brasil. Quando chegou essa questão do Covid, você vê algumas notícias, problema de escola na França, em outros países, que a grande dificuldade está sendo essa da inclusão do aluno ao acesso das ferramentas tecnológicas. E realmente eu acredito que nessa estrutura toda que aconteceu, porque isso não foi um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. Eu acho que os projetos pedagógicos de agora, eu acredito que devem ser repensados nessa questão de inclusão digital. E eu acredito que isso aconteceu e vai ser uma tendência, ainda que não seja totalmente um EAD, mas eu acredito que parte do ensino ele é indispensável. Hoje eu acho indispensável ser por meios tecnológicos mesmo, até porque hoje nós somos uma sociedade, querendo ou não, digital. Gente, o tempo nosso está quase no coisa. Eu vou pôr esse ponto, né, que eu coloquei aqui e pedir umas considerações para vocês aqui, porque eu acho que nós vamos ter praticamente uns 8 minutos para finalizar. Edgar e depois o Emerson. Pode ser? Beleza. Primeiro, assim, ótimo que a gente esteja debatendo isso. Eu acredito que educação à distância pode ser melhor explorada, Cássio. Eu acho que essa questão da inclusão digital ela tem que estar também
assim, ligada a uma metodologia mais ampla do que isso. Eu vou ter que ter, o Emerson falou em mentoria, mas eu vou ter que ter mesmo, mandar trabalho para o aluno fazer em casa, acompanhar e tal. Essa coisa do online o tempo todo, vocês me desculpem, é uma estratégia que as instituições de ensino encontraram para manter o aluno ligado, e é importante mesmo, que o aluno, se começasse a mandar trabalho para ele em casa, ele não ia ficar ligado, é uma estratégia de transição. Eu não vejo o EAD todo síncrono, isso não tem como fazer, e eu acho que nem sei se é interessante fazer. Eu acho, assim, falando um pouquinho mais, né, de inteligência artificial e educação, eu acho que o caminho que a gente tem ainda é relativamente longo para trazer toda essa metodologia. A FIENG fez um estudo em 2017, traçando até além de 2030, o Emerson está lá, deve ter participado desse, né, falando de tendências da inteligência artificial na educação. Então, assim, a gente tem um caminho muito longo a percorrer. Agora, eu acho que a gente não pode ficar assustando a cada nova situação dessa. Eu acho que há uma resistência da sociedade, eventualmente dos professores, eventualmente dos alunos, dos donos de instituição, em trazer essa inovação. A gente precisa ter essa inovação e receber numa boa, que vai funcionar. Eu acho que é assim que vai funcionar. Funcionou no judiciário, que já tem uma transformação digital em andamento, vocês falam disso bastante aqui. Funcionou em outras áreas, por que não vai funcionar na educação? E sobre o nosso lugar de professor, eu acho que é isso mesmo. A gente vai ter que aprender Python, a gente vai ter que começar a entender padrões que os algoritmos adotam, isso aí vai ser natural ao longo do tempo, do mesmo jeito que assim, só para encerrar aqui a consideração final, algum tempo atrás, eu me lembro que um cliente meu falou assim, nossa, acho que é Maranhão, falou assim, nós temos uma pessoa aqui para traduzir Libras, como é que eles vão querer que coloque uma pessoa para traduzir Libras em cada lugar e tal? Eu falei assim, olha, não sei se você reparou na lei, a legislação que tem específica sobre o tema, ela impõe que você treine todos os professores, e infelizmente ensino básico, o Emerson levantou isso, né? Treine todos eles para saber Libras, porque a médio prazo eles vão saber. Então a gente teve isso lá atrás, e olha, se a gente for voltar para isso aí, é péssimo. Assim, a maioria dos professores ainda não sabe Libras, né? A maioria dos formados em pedagogia talvez saiba superficialmente Libras, eu pessoalmente não sei. Então, assim, é esse o futuro. Eu acho que a gente vai estar treinando os professores para essa mudança também, talvez em cursos específicos, né? Talvez um curso de pós-graduação, por exemplo, alguma coisa assim. A gente tem lá direito e inteligência artificial, podia ter outras áreas, administração, BI, né? Já tem também, a gente reforçar isso. Mas essa é a minha mensagem, que a gente precisa treinar esse professor do futuro, porque ele vai estimular o aluno do futuro. Ô, Edgar, muito obrigado aí. Emerson? Bem, Cássio, muito obrigado. Edgar, muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês aqui. O que eu tenho a falar é o seguinte, que e eu sou um defensor da tecnologia na educação, tecnologia transversal em tudo na educação, né? Propósito, carreira, esperança, felicidade, né? São conteúdos que hoje os modelos tradicionais eles já não conseguem mais atender isso, né? E que a tecnologia consegue trazer uma oportunidade, porque ela melhora a performance em termos de tempo, em termos de atenção do professor, para aspectos muito mais formativos da personalidade, da felicidade, do propósito, da realização desses professores, desses alunos. Por outro lado, eu tenho começando a fazer uma pesquisa muito rapidamente, eu quero adentrar, é o surgimento de um novo professor, né? O professor é o professor que está no Instagram, professor fulano de tal, professor ciclano de tal, é o que está no YouTube, é o que está fazendo fórmula de lançamento, né? Esses professores estão surgindo como uma concorrência silenciosa à educação formal, ou seja, a educação não formal, trazendo um novo perfil de professor que é inovador, que tem outra proposta de relacionamento, tem outra forma de estruturar seus programas, né?
e que tem contribuições muito importantes, precisam ser estudados para que as escolas tradicionais, para a educação formal, aprender com isso. E depois a forma própria de reorganização da escola, né? Os nanodegrees, né? Os microlearnings, hoje o TikTok da vida, né? Hoje você não precisa mais aprender, entrar no curso de culinária, vai para o TikTok, tá certo? Tem algumas coisas que são disruptivas que a educação tradicional vai ter que repensar. Eu espero que em futuro muito próximo o dador de aula esteja com os dias contados, ele realmente vá para o lugar, ou no purgatório, no céu, no inferno, que ele esteja lá. Mas esse tipo de professor, ele vai acabar. O professor ele precisa se transformar e a escola precisa se desafiar. Muito obrigado. Concordo, gente, concordo. Você vê que a gente conversou tantos pontos que eu sei que o tempinho já vai encerrar aqui, mas vocês já pararam para pensar que tanto tema que nós trabalhamos, de ponto, dá quase um seminário sobre educação e inteligência artificial aí. De repente, a gente podia depois até repensar isso, se não dava para fazer um seminário maior aí. O que vocês acham? Com certeza, com certeza. Claro, trazer quem é competente em cada área aí, a gente consegue ser generalista aqui, o Emerson mais ainda, porque ele conhece tanta educação, mas trazer o pessoal que saiba de inteligência artificial mesmo, essas coisas, isso eu acho importante. Gente, o tempo nosso aqui vai fechar agora. Eu só agradeço aos dois aí. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês aí. Tá? Um abraço para vocês. Obrigado, Cássio. Obrigado. Valeu, Emerson. Valeu, Cássio.